Continuando. Com relação ao prognóstico, a gente vai falar primeiro como é que eu formulo esse prognóstico e como é que eu uso ele na tomada de decisão em cuidados paliativos. Além disso, a gente vai falar como é que a gente comunica o prognóstico, ok? Bom, inicialmente vamos falar sobre a formulação. Existem duas formas de eu fazer uma formulação do prognóstico. Eu tenho uma forma subjetiva e uma forma objetiva. Ok? A avaliação subjetiva, ou também conhecida como predição clínica de sobrevivência, é uma avaliação que que depende muito da experiência prévia do médico, mais o relacionamento médico-paciente. Um bom relacionamento médico-paciente com uma boa experiência prévia dá maior acurácia a essa predição clínica subjetiva de sobrevivência. A outra forma de formular o prognóstico é através de critérios objetivos. Esses critérios objetivos vão usar uma série de dados clínicos laboratoriais para que eu possa formular esse prognóstico. Não há ainda uma clareza de que essa avaliação subjetiva ou objetiva, se uma é maior ou menor do que a outra. O que a gente vê muito comumente é que os instrumentos prognósticos em geral levam em consideração tanto critérios subjetivos quanto critérios objetivos para formular o prognóstico. E a gente vai falar isso quando a gente for falar de instrumentos específicos de prognóstico, ok? Bom, independente de sua formulação prognóstica ser subjetiva ou objetiva, elas podem ser expressas de forma temporal ou de forma probabilística. Ok? De forma probabilística significa que eu vou dar uma estimativa de probabilidade com relação à sobrevivência. Eu posso dizer: o senhor tem 40% de chances de sobreviver mais um ano, ou 50% de chances de estar vivo no Natal. Isso é uma expressão probabilística de uma predição prognóstica. Ou ela pode ser expressa de forma temporal, em que eu vou dar uma estimativa de tempo. Você ainda ser muito mais claro. Então eu vou dizer: olha, o senhor tem mais de 3 semanas de vida, ou tem mais de 6 meses de vida, e assim por diante, ok? A expressão probabilística, ela é mais, vamos dizer assim, acurada, mais no ponto do que a predição temporal, ok? Além disso, a utilização de probabilidade dá um viés menos otimista. E tem uma coisa que é curiosa, é que a expressão temporal geralmente há um viés otimista muito grande. Isso quer dizer que é muito comum
na expressão do prognóstico através de um dado temporal, de você superestimar o tempo de sobrevivência do paciente. Ok? Bom, falando de predição subjetiva, a gente tinha falado aqui sobre formulação prognóstica. Formulação prognóstica subjetiva. A gente tem um instrumento muito comum em critérios para eleição de pacientes para cuidados paliativos que chama pergunta surpresa. Pergunta surpresa. A pergunta surpresa, ela funciona o seguinte. E você pode se perguntar, né, ou respondendo a um questionário sobre eleição de paciente, você pode se perguntar: eu estaria surpreso se o paciente morresse nos próximos 6 meses? Sim, me surpreenderia. Não, não me surpreenderia. Ok? Essa pergunta surpresa é uma forma de formulação subjetiva de prognóstico. Eu não vou colocar aqui o trabalho especificamente, depois a gente coloca isso no texto, mas um trabalho mostrou que entre os pacientes em que o médico responderia não, eu não me surpreenderia se o paciente morresse nos próximos 12 meses, 41% realmente morreram nesse 1 ano de vida. E os pacientes que sim, eu me surpreenderia se o meu paciente morresse nos próximos 12 meses, apenas 3% realmente morreram nesses 12 meses. Ok? Então, ela tem um valor preditivo que é importante. Ok? Que tem valor estatístico. Ok? Bom, vamos falar agora das formulação prognóstica objetiva. Na formulação prognóstica objetiva, a gente vai levar em consideração uma série de dados objetivos. E aí eu vou citar e aos poucos a gente falar um pouquinho sobre cada um. Eu utilizo dados de performance status, dados de funcionalidade do paciente. Eu utilizo presença ou não de sintomas. Sintomas é com ele, tá? De sintomas. A presença ou não de, vamos chamar de sintomas psicológicos ou critérios psicológicos. A presença ou não de comorbidades. E alguns biomarcadores. Ok? Então, na formulação do prognóstico através de critérios objetivos, eu vou levar em consideração esses dados que eu falei. Eu vou levar em consideração performance status, os sintomas, a presença de fatores psicológicos, a presença de comorbidades e a presença de biomarcadores. Entre os scores de performance ou funcionais, performance status, a gente tem um que chama Karnofsky. Oh meu Deus.
Karnofsky, ou conhecido entre os oncologistas como KPS. Ok? Karnofsky foi um instrumento criado para avaliar o impacto do tratamento quimioterápico lá nos anos 40, nos primeiros pacientes tratando com quimioterapia, e para avaliar o impacto do tratamento quimioterápico desses pacientes. O que percebeu é que o Karnofsky é um instrumento em que vai de 0, em que o cara está morto, até 100% de performance, em que um cara está lá vivão e vivendo. E ele, a cada 10%, 90%, 80%, 70%, há uma queda de capacidade funcional. E o paciente sente mais o impacto da doença. O Karnofsky, ele tem uma boa correlação de quanto mais baixo o KPS, maior a chance de mortalidade. Quanto mais baixo o KPS, menos tempo de vida. O Karnofsky tem uma limitação em que ele, em os pacientes abaixo de 50%, são pacientes que demandam cuidados hospitalares. Ele não é tão bom de ser utilizado para pacientes